Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo e eu tô aqui para apresentar para vocês mais um episódio do podcast A Culpa é do Albert, um podcast feito somente por alunos do colégio. É normal começar já rindo, gente. Fala igual que nem o Galvão, pessoal. Tá valendo? Não, faz de novo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei da onde você tá assistindo. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês mais um episódio do podcast A Culpa é do Albert, podcast feito somente por alunos do Colégio Einstein. E hoje é o quadro Joga na Roda pra gente falar sobre esporte, falar sobre música. Afinal, meu convidado é muito versátil. Estou aqui com o Guilherme, por favor, se apresente. Ele abriu aqui, eu já comecei a dar risada. Bem, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Guilherme, eu sou professor de filosofia e de sociologia aqui no Einstein, dou aula em Botucatu também. Então eu tô aqui entre Avaré e Botucatu, mas eu não sou de nenhuma das duas cidades, né? Eu digo que eu sou um mineiro caipira, porque eu sou nascido em Belo Horizonte, mas criado em Bauru, né? Mas eu não moro mais em Bauru, moro em Botucatu. E tô aqui. Agora o que você quiser saber, você vai perguntar. Eu vou me achando aqui. Professor do quê? Eu sou professor de filosofia e de sociologia. Que isso, hein? Bom, dentre várias questões que se tem quando se encontra um professor de filosofia e sociologia, uma delas é por quê? Por quê? Com a voz do Galvão. Por quê? Filosofia, sociologia, por quê? Cara, isso pra mim é uma coisa, assim, é bem importante. Inclusive você já contou essa história pra mim numa das várias conversas que a gente tem em sala de aula. Mas em sala de aula, né? O público ainda não sabe. Na verdade foi o seguinte, eu tava no meu segundo ano do ensino médio, era cabeludo, tinha um cabelão no meio das costas, assim, tal, era roqueiro, skatista, né? Um péssimo skatista e um bom ouvinte de rock. Mas eu sempre fui um cara meio revoltado, não revoltado, meio rebelde, meio questionador, assim, sabe? Então eu sempre gostava muito de pensar as questões da sociedade e tal, mas sem ter grandes bases teóricas, porque não tinha condição e tal de conhecer muita coisa ainda. Mas aí, cara, quando eu tava no meu segundo ano do ensino médio, eu entrei em contato com a literatura do Fernando Pessoa. Tá. E eu li o Fernando Pessoa e eu senti, era até um poema muito famoso do Álvaro de Campos, um dos heterônimos dele, que é o poema Em Linha Reta, que começa: nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os que eu ouço que falam comigo são campeões em tudo, não sei o que mais. E aí, cara, eu li aquele negócio e eu me identifiquei pra caramba, assim, sabe? Eu senti que parecia que ele tava falando comigo, assim. Eu falei, cara, isso aqui é fantástico. E desse poema do Fernando Pessoa, eu comecei então a ler mais Fernando Pessoa. Eu já me identificava muito com as aulas de literatura e muito com as aulas de história e com as aulas de geografia. E aquilo começou a fazer sentido e eu comecei a mergulhar cada vez mais na literatura e ler literatura e começar a ler livros de literatura. E aquilo mudou radicalmente a minha vida, mudou completamente. A música eu já gostava, já desde muito novo, eu já curtia, acompanhava muito música e tal, mas a literatura ainda não. E aí eu comecei a pirar naquilo, sabe? Ler muito, além do Fernando Pessoa, outros autores e tal. Até que no meu terceiro ano do ensino médio, a gente montou na escola um grupo de filosofia, né? Não tinha aula de filosofia na escola, naquela época, e a gente chegou para uma professora de história muito bacana e tal, e a gente pediu para ela, falou assim: professora, havia um grupinho de pessoas que tinham interesse nessas coisas, a gente curtia nossos interesses, filosofia, certo, literatura, música e tipo ET, saca? Isso com um cabelão grande. Um cabelão no meio das costas, A gente gostava de ET, poesia, música, cinema, a gente combinava de assistir filme juntos. Eu lembro que a gente assistiu uma vez o Mágico de Oz, ouvindo o disco do Pink Floyd, né? O The Dark Side of the Moon. Primeiro a gente assistiu só o filme, normal. Aí depois a gente Por que não? Testar, assistir com... vai vendo o tempo que a gente tinha. A gente assistiu o filme inteiro. Depois a gente ouviu o disco inteiro. E depois a gente fez os dois ao mesmo tempo, né? Pela terceira vez a gente assistiu o filme com o disco ao mesmo tempo. Aí desligamos o som do filme e deixamos o som do disco e assistimos e ficamos numa pira.
realmente louco, vale a pena. E aí no meu terceiro colegial, cara, a gente fez um grupinho de filosofia na escola, a professora ajudava a gente, não sei o que mais, e foi nascendo dentro de mim esse desejo. Quando no final do ano teve uma aula preparatória para a UEL, e foi um professor de filosofia, e esse professor deu uma aula de filosofia e eu fiquei assim, cara, parecia que era só o que faltava para eu achar o que eu queria da minha vida, assim, sabe? Tanto que acabou a aula, foi um professor de sociologia, desculpa, não de filosofia. Acabou a aula, eu cheguei nesse professor e falei, professor, esse negócio tudo que você falou aí, né? Um monte de coisa que você falou, tem algum curso que estuda esse troço todo? Ele deu uma risada assim, eu não entendi porque é risada. Acho que ele riu da minha caipirice, né? Aí ele riu e falou assim, claro, ciências sociais. Eu falei, então acho que é isso que eu quero pra minha vida. Ainda fiquei balançado um tempo, prestei ciências sociais e durante um ano eu prestei ciências sociais e rádio e TV. Um curso que... Rádio e TV. Um curso voltado pra produção. E antes das ciências sociais era isso que você queria? Antes das ciências sociais? De você descobrir. Não. O que o jovem Guilherme queria? Nada? Não, eu quis muito, durante muito tempo, música, mas eu percebi que eu não tinha competência. Que isso? Mas eu já quis um pouco de tudo. Quando eu estava no ensino fundamental, eu queria ser veterinário, porque eu achei que eu gostava de bicho, gosto até hoje de bicho, e eu achava que bastava gostar de bicho para ser veterinário. Até um dia que eu ia ter que colocar até aqui dentro de uma vaca. Exato, até o dia que eu vi uma siriema machucada no sítio de um amigo, até o dia que eu vi uma siriema machucada, falei, vou eu lá tratar da siriema. Mas eu tava no ensino fundamental, oitava série, o que hoje seria o oitavo ano, mais ou menos, o nono ano. Vou lá eu ver a siriema, eu abro a asa da siriema, aquelas asas tudo bichadas, cheio de, sabe aqueles bichos, aquelas coisas. Eu assustei com aquele negócio, não, acho que eu não posso ser veterinário. Veterinário é assim, você vê um cachorrinho passando mal, você fala, vou cuidar. Daqui a pouco você tá até o ombro dentro de uma vaca. Exato. O negócio E aí o lance foi que eu comecei a sacar, especialmente no segundo ano do ensino médio, que minha praia estava nas humanas mesmo, na literatura, na música, na arte, na filosofia, na sociologia. Cara, e aí foi, enfim. E aí eu fiz exatas nunca foi bom em exatas? Não, péssimo, horrível. Não, exatos pra mim sempre foi um enigma que eu não. Cara, eu conto pra galera, acho que eu já contei pra vocês, não contei? Eu não sei se eu já contei. Contou várias coisas já. Mas eu descobri porcentagem. Eu aprendi a fazer conta de porcentagem, eu tava no terceiro ano de faculdade. Eu tinha uma vergonha desgraçada, porque eu aprendi a fazer porcentagem no terceiro ano de faculdade. E você teve que usar na faculdade de ciências sociais? Porque tem matéria de estatística, né? Mas não foi por causa da matéria de estatística. Eu fui comprar um sapato na faculdade. Comprar um sapato. Na faculdade? Fui comprar um tênis. Tá bom. Um tênis. Um tênis. Eu acho que era pra jogar bola. Tênis pra jogar bola. Certo. E fui no centro da cidade comprar um tênis. Vai vendo que história ridícula. Aí eu fui no centro da cidade comprar um tênis. Cheguei na loja do tênis. Oi, tudo bom? Quanto custa esse tênis? Aí o cara virou pra mim e falou assim, sei lá, vou chutar, tá? R$100. E se eu pagar à vista? Eu nem sei porque eu perguntei isso, porque eu não sabia proporção, né? Porcentagem, quer dizer. Eu não sabia. Assim. Aí falou, você pagar à vista tem 10% de desconto. Aí eu fiz aquela cara de intelectual, sabe assim? Não, mas eu vou estar pagando a mais. Você não sabia? Eu não sabia o que era, né? Eu fiquei esperando ele dar a resposta. Ele olhou pra mim e disse, 90. Eu falei, tá, não, obrigado. Não, eu vou ver ainda. Saí pra dar uma volta, fui numa segunda loja, fiz a mesma coisa. Se eu pagar à vista? Tem 5% de desconto. Aí quanto fica? E fica 95. Tá? Fui numa terceira loja, e se eu dividir em 10 vezes? Aí mandei um assim. Nem tinha cartão de crédito. Aí se eu dividir em 10 vezes? Aí o cara, 10 vezes tem, sei lá, 10% de juro. Dá 110. Cara, eu não sei o que aconteceu, mas parece que caiu uma bomba atômica na minha cabeça. O cara foi andando de loja em loja daí do centro da cidade. Cara, virou uma obsessão, eu não comprei o tênis. Eu fiquei indo em todas as lojas, perguntando, fazendo cara de paisagem. Quanto que é esse tênis? Agora 200. Tem desconto? Tem. 10%. 10%? Então sai 180. Aí na hora que eu dei a primeira certa, assim, tipo, a 200, 10% de desconto, eu falei, sai 180? Aí o cara, opa, muito obrigado. Sentei na guia, sentei na calçada, assim, numa muretinha de loja. Cara, e fiquei vibrando, porque eu tinha, enfim, achado, né, sentido na ideia de porcentagem. E tinha entendido a tal da porcentagem. Com quantos anos? Terceiro ano de faculdade. Eu tinha
20 alguma coisa. 20 alguma coisa, 22, 23. Então, só para responder toda essa volta, eu costumo dar volta, tá? Eu costumo dar volta para responder as É bom coisas. que valoriza o nosso episódio, daí fica dificilmente eu dou uma resposta objetiva, eu dou umas voltas. Humanas, né? É digressão, né? A gente fica... Se eu der muita volta, você me chama de volta para realidade. Mas respondendo a sua pergunta, matemática, exatas, nunca foi meu forte. Nunca foi seu forte. Não, cara, eu adorava física. Física? Mas chegava na parte das contas ali, você já... Chegava na parte das contas, eu travava. Como tudo tinha conta, eu sempre travei. Certo. Mas eu adorava, porque teve uma época que eu encanei com ufologia, né? Com ET, não sei o que mais, eu queria entender de astronomia. Eu não entendia, né? E especialmente na hora que chegava nas contas, exatas eu era péssimo. Humanas eu sempre gostei, sempre fui bem. Assim, certo. Mas... Bom, e biologia é bem médio. Fora a parte de filosofia, sociologia, que a gente já conhece, a gente também quer saber um pouquinho mais sobre a música. Então eu queria que você contasse, assim, como ela surgiu na sua vida, como você levou a música aí durante mais de 30 anos, não sei quantos anos você tem. Eu tenho tem cara 18. de 47. 18 anos. Durante esses 18 anos da sua vida, como você levou a música? O que ela significa pra você? Eu tenho hoje, não tem problema de falar, vou fazer 39 anos, né? Conservadaço. Quando cai todos os cenários aqui do nosso lugar... Você que tá aí na sua casa, agora você não tá vendo. Tá uma tempestade. Mas tá armando uma tempestade aqui fora, meus amigos. E com esse mano aqui enrolando e dando volta nas coisas que ele tá falando, eu acho que a gente não vai tiver que sair correndo. Se a gente mudar de cenário, se de repente cortar e mudar de cenário, é porque zoou tudo aqui, tá chovendo pra caramba, a gente teve que ir embora. Se mudar de roupa é que a gente teve que esperar o outro. Se mudar de roupa é porque a gente teve que esperar a próxima semana, né? Cara, o que você perguntou isso? Eu perguntei sobre a música. Sobre a música. Cara, a música é uma coisa muito doida, assim, porque quando eu era muito pequeno, uma das minhas memórias de infância era eu em cima da cama, na cabeceira da cama, a cabeceira era de madeira, não era essas camas box, né? Certo. Era uma cabeceira de madeira e tinha uma madeira assim que você conseguia tirar ela. Certo, né? sei. Então eu lembro de eu criança em cima da cama, fingindo que a cama era um palco e fingindo que aquele pedaço da cabeceira da cama era um microfone. E eu ficava cantando em cima do palco, né? Fingindo, cantava. Eu lembro que nessa infância eu cantava muito Chitãozinho e Chororó. Mas por quê? Porque eu tenho na minha família, meu padrinho, ele canta muito. E ele é um exímio cantor de música sertaneja, assim. Então eu cresci, eu tenho uma outra memória muito, muito importante, assim, da gente indo nos bares, ver meu padrinho se apresentar a cantar música sertaneja. Aí eu lembro sempre daquela luz azul de bar, sabe aquela fumaça? E o meu padrinho no palco cantando. E ele canta muito bem música sertaneja, muito bem. Então, eu lembro das rodas de família de domingo, ele tocando e tal. Até que com 9 anos, eu pedi para os meus pais para que eles me colocassem na aula de violão. Eu falei, pai, eu quero aprender a tocar violão. Do nada. Noé tá quase chegando, hein? Noé tá chegando. Ele tá querendo entrar lá. A dona Mônica barrou ele, não deixou ele entrar. Por causa do uniforme, né? Aí com Noé, sem uniforme você não entra, hein? Cadê a tag? Passou? Aí, cara, eu com 9 anos pedi pra entrar na aula de violão. Certo. Não sei o que me deu vontade de tocar. Então. Meus pais me arrumaram um professor lá que era um professor de violão clássico. Só que, um moleque de 9 anos, violão clássico é um negócio muito difícil. O moleque só quer bater. O moleque quer cantar umas músicas loucas, né? Ele não quer ficar fazendo exercício de, sei lá, não quer ficar fazendo, sabe, esses exercícios de sei lá, 2 horas seguidas. Ele não quer ficar fazendo essas coisas, né? E aí, eu queria tocar e tal. Mas enfim, foi muito importante essa aula de violão clássico com 9 anos. Porque nunca mais eu deixei de lado essa coisa. Hoje eu gosto dessas coisas, assim, embora não seja bom. E aí eu comecei a tocar violão, fiz um tempinho de aula com esse professor, muito pouco. Depois ele foi embora da cidade, teve que se mudar. Passado alguns anos eu arrumei um outro professor, acabou não dando certo. Aí era o extremo oposto, era música total popular, certo, né? E a batida e tal.
Também foi muito importante. Passou um tempo, fiz um ano, parei. Passado mais um tempo eu fui... Aí eu entrei na aula de guitarra, porque aí eu virei rock and roll metaleiro, né? Cabelão, Aí beleza, aí montei banda, aí com uns 15 anos comecei a montar banda, aí a gente começou a se apresentar, tocar, não sei o que. Fala o nome de uma banda aí pra nós, que você já teve. Uma banda? O nome de uma banda. Que Um nome de uma banda, Os Elementos. Os Elementos. É bonito, né? Na hora. Essa, aliás, foi a banda que mais prosperou, assim. Embora eles tenham se desenvolvido mesmo pra valer depois que eu saí. Eu acho que eu era o peso da banda. Foi muito louco, porque eu saí da banda, a banda era boa, o pessoal tocava muito bem, cara. Eu saí da banda e o pessoal... Eu saí da banda, a banda abriu um show pro Lulu Santos. Eu acho que Eles abriram o show do Lulu Santos. Abriram o show do Lulu Santos. Eu era um problema na banda, eu tenho certeza. Acho que não. Eu atrasava a vida da banda. Acho que não. Aí Acho que se você tivesse lá, eles abririam o show do Pink Floyd. Não, porque entrou um guitarrista muito melhor que eu. O menino tocava muito, cara. Tentando... Não, eu achava elevar animal. Não, eu achava animal. Não, tem que tocar muito, né? Mas enfim, é isso. E aí eu nunca mais parei de tocar. Com algumas interrupções de estudo, sabe? Certo. Então eu fiquei muitos anos sem estudar, só tocando, mas sem estudar. Às vezes aí eu pegava firme para estudar de novo, aí às vezes eu parava de estudar de novo, e assim veio até hoje. Agora, não sou profissional, tô muito longe disso, mas a música não... Cara, eu brinco, tudo tem uma trilha sonora na minha vida, assim, sabe? Tudo, cara, tudo. O tempo inteiro eu tô pensando numa música, assim. Agora. Oi? Agora, uma música agora. Agora eu tô pensando naquela música que a gente tava cantando. Pra que se lamentar sem sua vida? Linda Pode música. encontrar. Conselho. Que foi uma das músicas que eu mais cantei esse ano, especialmente no segundo semestre. Uma das músicas que eu mais cantei. Mas sempre. Aí a música nunca mais deixou de fazer parte da minha vida, assim. Seja tocando, ouvindo, falando sobre. Perfeito. Tanto é que na faculdade, o meu mestrado na sociologia foi sobre música. Foi sobre música sertaneja. Que legal. Eu fui estudar música Caramba. sertaneja, dentro de uma perspectiva sociológica. Então, assim, e é louco, né? Porque a minha área de pesquisa na faculdade depois foi sociologia da cultura. E dentro de sociologia da cultura eu pesquisava muito literatura, cinema e música. Né? Tudo aquilo que veio se acumulando, né? Veio ficando dentro de mim durante os anos. Bom. E eu acho que agora que a gente está quase terminando o nosso papo, Poxa, é hora... Agora que eu tô esquentando aqui. É hora da gente unir. A gente falou um pouquinho de filosofia, falou um pouco de educação, né? E a gente falou um pouquinho de música. E agora, como que você acha que, no geral, assim, numa sociedade e até mesmo na sua vida, como que você usa isso, essa relação entre música e educação, entre música e filosofia? Putz, eu não sei, cara. Bem, vamos lá. Eu acho que a música é algo absolutamente fundamental. Certo. Assim, parafraseando Nietzsche, né? O Nietzsche dizia algo assim, que sem música a vida seria uma aventura que não vale a pena. Né? E eu acho que a música é realmente algo fundamental. Então, vamos colocar isso. E eu acho que a filosofia e a sociologia, as ciências humanas também são coisas fundamentais. Né? Acho que a filosofia é fundamental, a sociologia é fundamental. E acho que dá para fazer uma junção entre essas coisas com muita tranquilidade. Porque, na real, cara, eu sinto que assim... eu acho que a gente busca sentido para a vida. Na real, acho que a gente busca sentido para a vida. Eu acho que a gente... Todo dia a gente acaba querendo encontrar um sentido, sabe? Eu acho que toda motivação vem de um sentido. Acho que a gente tem que ter um sentido para se motivar. Motivação sem sentido é uma coisa meio besta, na minha opinião. Motivação para qualquer coisa. Certo. E eu acho que tanto a filosofia, quanto a sociologia, quanto a música, elas atribuem sentido para minha vida. E eu acho que por isso que elas são fundamentais. Elas me ajudam a enxergar o mundo. Elas me permitem enxergar o mundo. Eu acho que a filosofia e a sociologia me permitem enxergar o mundo de uma maneira um pouco mais metódica, de uma maneira um pouco mais rigorosa do ponto de vista do pensamento da razão. Elas me dão o rigor que é necessário para a gente interpretar a realidade. Mas a música, assim como a literatura, eu vou expandir para a literatura, ou o cinema, ou o teatro, né, que é coisa assim, as artes de uma maneira geral, elas permitem, talvez, na minha leitura, né, sem tanta rigidez, sem tanta forma, sem tanto método,
né, sem tanto rigor conceitual, mas elas permitem que a gente acesse coisas que nada conseguiria acessar se não fosse arte. Então eu acho que a arte faz a gente olhar para a realidade naquilo que a realidade tem de mais impressionante e de mais escondido, de mais oculto e belo. Eu acho que a música faz com que a gente encontre os detalhes que fazem toda a diferença. Com a música eu aprendi que silêncio é som. Com a literatura eu aprendi que vírgula traz significado, sabe? Que nos detalhes e nas sutilezas que se encontram talvez algumas respostas. E se a gente não achar resposta, pelo menos elas nos indicam as perguntas. Juntando com a educação, eu acho, cara, sinceramente, eu acho que o grande trabalho da educação, especialmente da educação do ensino fundamental, médio, enfim, é fazer com que nós estejamos sempre aptos a fazer grandes questões para o mundo. Eu acho que a gente tem que fazer questão, a gente tem que fazer pergunta para o mundo, para a realidade. A gente não pode se conformar com a realidade como ela é. A realidade está aí para ser questionada. E mesmo que a gente não tenha resposta, mas não tem resposta, não tem importância. A resposta é uma coisa secundária. A busca pela resposta é o fundamental. Mas a curiosidade perante o mundo, o querer saber mais, o querer fazer perguntas, acho que eles nos ajuda, assim, nos dá sentido. A arte, por um caminho de revelar aquilo que não é óbvio, a filosofia, aquilo que não é óbvio e com beleza, a filosofia e a sociologia, a arte de revelar aquilo que também não é óbvio, mas com mais rigor intelectual, eu acho que elas nos auxiliam no processo de fazer questões para o mundo, cara, de tentar entender o que é o mundo, o que é a nossa vida. E eu acho que esse é o sentido, esse é o barato, na minha opinião. Assim. Acho que esse é o barato. E é aí que eu tento juntar as coisas. Eu acho que existem assuntos de filosofia que só a música pode introduzir, que é por meio da música que você introduz, sabe? Existem assuntos da sociologia que a música pode te colocar em contato com ele antes do conceito, antes de chegar lá no conceito. Às vezes eu estou num momento de aperto da vida, eu lembro de uma música, eu não lembro exatamente de um conceito filosófico. Eu vou lembrar o conceito filosófico depois, mas antes eu lembro de uma música, eu lembro de um personagem de literatura e assim por diante. Perfeito. Vamos dar uma pausinha só pra... Vai bater o sinal? É isso? Daí eu vou... Bom, o manda-chuva tentou nos atrapalhar. Cenário novo! Cenário novo. A gente falou lá atrás, não falou? Falando. Se a gente mudasse de cenário... Era por causa da chuva. E aqui estamos, só que como já diria a música... O show tem que continuar. O show ele não pode parar, ele tem que continuar. O show tem que continuar. E cá estamos para eu fazer um joguinho com você. A última pessoa que eu fiz esse joguinho foi com o Rubens. Então vamos para cima, vou lançar uma pergunta no seu peito. Você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Vamos para cima, tá tudo certo para dar errado. Ah, não, mas sempre, né? Não treinou, eu vou bolar a pergunta aqui na hora e você vai bolar a resposta. Tem uma coisa que eu tenho certeza é que tudo tá certo pra dar errado. Então vamos lá, Gui. Vai, pra começar. Tudo tá pior, pode piorar. Tudo que tá pior pode piorar. Enfim. Então vai lá. Uma música. Ah, já que a gente tava cantando ela, o show tem que continuar. E um filósofo. Nietzsche. E uma frase de um filósofo, não necessariamente Nietzsche. Cara, eu gosto muito da ideia do Sartre, né? Do somos condenados a ser livres. Certo. Um filme. O brilho eterno de uma mente sem lembranças. Nossa, puta nome, né? Você falou assim, ó, fala uma palavra que vier na sua cabeça, uma coisinha. O filme, O brilho eterno de uma mente sem lembranças. Nem pra ser Frozen, né? Tarzan. Não, é um baita filme. Um livro. Um livro? Sim. Grande Sertão Veredas. Perfeito. Um time de futebol. Corinthians, né? Quem vai ganhar a Copa do Mundo, Gui? Uruguai. Perfeito. E pra finalizar, acho que nada mais justo do que você fazer um som pra gente. O que você acha? Você topa? Tô. Pra finalizar esse quadro, é claro, porque depois tem as perguntas dos nossos internautas que você não vai fugir dessa. Fechou? Então acho que pra finalizar esse quadro você podia tocar uma musiquinha. Tá, vou tentar. Perfeito. Eu saio do quadro ou fico aqui curtindo? Não, o fica momento? aqui comigo. Tá bom. Vamos pra cima, então. Por favor, antes, explique a música que você vai tocar, por quê? Eu vou. Depois. Eu tô tentando lembrar uma parte da letra. Tudo bem.
O tempo é seu. Ô, irmão, pega meu celular ali, fazendo um favor, só pra eu ver um pedaço da letra. Obrigado, irmão. Cara, eu nem ia tocar essa música, sabe? Eu nem ia tocar ela aqui hoje, eu não tinha pensado nisso, mas eu pensei ali no meio da nossa conversa, eu pensei nessa música. Eu gosto muito dessa música. Você falou sobre a importância que algumas músicas têm, né, na nossa vida. E esse ano foi o último ano de shows do Milton Nascimento, né? O Milton Nascimento fez 80 anos. E o Milton Nascimento é um cara, assim, fantástico, cara. É um grande artista da MPB, né? E eu fui num dos shows da última turnê dele, em São Paulo. Cara, eu chorei. Eu chorei pra caramba, assim. Do início ao fim do show eu chorei porque nem eu tinha dimensão do quanto o Milton Nascimento era importante pra minha vida. E de fato ele é muito importante. Então eu queria tocar essa música para servir como uma espécie de recomendação para que também todo mundo ouça Milton Nascimento, né? Se permita ouvir Milton Nascimento, vocês e tal. Ali tem grandes pérolas, assim, sabe? Coisas maravilhosas que eu acho que valem muito a pena. Deveriam ser mais exploradas, você acha? Sim, eu acho que a gente tem que sempre ficar revisitando, sabe? Então eu vou tentar tocar uma música, pode ser que eu erre. Se eu errar, eu vou fazer uma cara de paisagem. Faz muito tempo que eu não toco ela. Nada que um corte não resolva também. A gente corta, ou eu paro ela no meio do caminho, mas fica a indicação. O nome da música é Clube da Esquina número 2, dele com Flávio Venturini. Então, vamos pra cima. Chamavam moços, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás no primeiro passo, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e os sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos. E lá se vai mais um dia. E basta contar compasso, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. Esquina mais de 1 milhão, quero ver então a gente. E lá se vai mais um dia. E o rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina mais de 1 milhão, quero ver então a gente.
lá se vai mais um dia. E lá se vai mais um dia. Palmas pro Guilherme. Eu sei que no final eu errei uma parte aqui, eu não sabia Nem exatamente como percebi, terminar. irmão. Cara, eu Fiquei adoro essa música. hipnotizado, velho. Não, eu piro nessa música, cara, porque eu sei que ela é um pouco longa, o vídeo vai estourar um pouco tempo, mas eu adoro quando ele fala logo no começo. Eu gosto muito dessa música, cara, eu acho meio hino assim. Mas eu adoro quando fala lá assim, por que se chamavam homens? Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e os sonhos não envelhecem. Eu acho isso maravilhoso. Perfeito, Gui. Bom, e agora, infelizmente, estamos chegando ao final da nossa conversa. Só que antes disso, vou ler algumas perguntinhas que os nossos queridos internautas mandaram pra gente lá no Instagram e você responde pra gente finalizar. Belezinha? Bom, Gui, acionamos a nossa caixinha de perguntas lá no Instagram. Eu separei duas perguntinhas aqui pra gente ler. Vou ler a primeira do meu amigo Tarek. Essa aí vem pergunta boa, certeza. Um estudante aqui do Colégio Einstein. Mandou assim, ó. Primeiramente, aquele salve, Gui. Tá salvado. Grande Tarek. Tá salvado. Primeiramente, aquele salve, Gui, lindo. Segundamente, o que mais te inspirou a seguir a sua profissão? O que mais me inspirou a seguir minha profissão? Eu acho que outros professores que eu tive. Perfeito. Algum específico? Um professor de história chamado Meira. Meira? Da onde? Lá de Bauru. Ele acho que foi a minha maior inspiração. E tanto que eu não tenho vergonha de dizer que no início da minha carreira eu imitava ele. Você imitava ele? Imitava assim, né? O jeito jeito como de dar ele, aula, o jeito entendi. de dar aula, o jeito de se comportar, o jeito de conversar com as pessoas. Ele era um cara muito gentil, cara. Muito gentil, muito educado, muito atencioso com os alunos e aquilo sempre me marcou demais, assim. Aliás, eu estava falando isso esses dias com alguns colegas professores. Acho que as pessoas lembram muito da gente pelo nosso jeito. Certo. Eu acho que a gente, não estou falando o professor, todo mundo. Acho que a gente deixa um jeito por onde a gente passa, sabe? E eu acho que esse nosso jeito é que acaba ficando de alguma forma marcado assim para as pessoas. Eu acho que as pessoas elas trocam um jeito de ser. Além de conhecimento, mas elas trocam primeiro jeito de ser, eu acho. Sabe? Às vezes eu acho que é isso. Entendi. E esse professor foi minha grande inspiração. Meira. Então você acha que hoje no Guilherme professor tem muito de Meira? Tem muito de Meira, com certeza. Eu depois tive a oportunidade de dar aula na mesma escola que ele, né? E eu dividi sala dos professores. Foi um dia muito importante pra mim, porque eu entrei na sala dos professores e estava ele lá. E, cara, putz, eu fiquei emocionadíssimo, assim. Fui e falei pra ele, professor, muito obrigado por tudo que você fez. Acho que nem ele tinha a dimensão do que ele fez, sabe? Existem algumas coisas que às vezes as pessoas... Que eu tava falando do jeito, né? Às vezes o jeito de uma pessoa, ou algumas coisas que uma pessoa fala pra gente vai fazer sentido um tempão depois, né? Coisas que fazem sentido um tempão depois. E o Meira era um cara assim, ele me inspirou muito. Eu gosto muito de lembrar dele. Infelizmente ele faleceu. Muito legal de ver você falando assim que abertamente, né? Sem ter esse medo. É muita humildade você falar que você se inspira, até falar que tinha muito o jeito dele. E bom, mandaram outra pergunta também aqui, cortando completamente o clima, mas vamos lá, o arroba da pessoa é curtou_gabi, espero ter falado certo, se não falei, me desculpa, fica aqui as minhas desculpas. Ele mandou assim, ó, qual sua bebida preferida e por que o corote?
Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que se eu vir alguém aí na rua de vocês, no corote, um dia na vida, não me cumprimente. Finge que não me conheço. Não, eu detesto corote, cara. Eu olho aqueles negócios coloridos, vai me dando um troço assim, ó. Mas já tomou? Deus me livre, não chego de perto, cara. Aquilo lá, acho que se colocar no meu carro, ele anda. Mas é capaz de quebrar o carro, né? Mas, especialmente aquele azul, eu tenho horror, que eu tenho medo. O azul, eu nem sei do que é o azul. O azul deve ser tutti-frutti. Deus me livre. Blueberry. Sei lá, é sabor de... Coisa boa que não é, né? É coisa boa que não é. Mas o que o Guilherme gosta de tomar? Cerveja. Cervejinha? Alguma específica? Eu gosto daquelas mais fortes, assim, mais amargas, tipo aquelas IPA, sabe? Certo, Eu gosto perfeito. É que nem sempre eu tô querendo comprar elas, né? Nem sempre eu tô querendo comprar, porque nem sempre tem no mercado, entendeu? Mas as que eu mais gosto são essas artesanais, assim, tipo essas IPA, mais amargonas, eu gosto pra caramba. Perfeito. E depois vinho, a segunda vez que eu mais gosto. Vinho? Você curte tomar um vinho? Muito. De boa, sozinho ou com companhia? Tanto Tanto faz? faz. Mas é que vinho pra mim é uma bebida mais melancólica, né? Vinho é bebida de filósofo pra caramba, né? Não, vinho é quando eu tomo quieto, Loucão. aí eu tomo mais vinho. Mas em casa, no churrasco. Sozinho, já tomou vinho sozinho? Coisa de louco isso aí. Muitas vezes. Você sabe, né? Você é professor de filosofia. Já tomando vinho sozinho? Você acha que não rola? Acho que não. Próxima pergunta? Bom, na verdade, agora fica aqui as nossas considerações finais. Queria agradecer você por ter topado esse papo com a gente. Foi, eu acho que um dos papos mais divertidos que a gente teve até agora. Dei muita risada. O pessoal que está aqui atrás também se divertiu bastante. Enfim, Gui, muito obrigado mesmo. É muito legal ver você falando, principalmente agora que você tocou nesse assunto desse professor, que você acaba pegando as manias. Você é uma pessoa também que eu tenho certeza que já inspirou outras pessoas já também te olharam como inspiração e com certeza você ainda vai ser modelo para muitas outras pessoas, porque você é um cara muito da hora, entendeu? Eu particularmente gosto muito de você. Fica aqui até a minha declaração para você, né? Enfim, acho que a gente finaliza aqui. Depois eu faço aquele pix. Acho que a gente finaliza aqui. Muito obrigado você que assistiu, que nos aturou até aqui, a ficar ouvindo essas baboseiras. Essas lenga-lenga, né? Mas espero que você tenha adquirido um pouquinho de conhecimento. E é aqui que eu encerro até o último episódio dessa nossa temporada de A Culpa é do Albert. Espero que ele volte, talvez ano que vem, talvez sem mim, talvez sem toda essa equipe aqui atrás. Mas foi muito legal fazer parte desse projeto. Fica aqui já o meu agradecimento a todo mundo da equipe, a toda a escola que sempre apoiou, nos deu o lugar e os equipamentos necessários para a gente poder realizar esse projeto. Muito obrigado, um beijo, nos sigam nas nossas redes sociais, @se liga no Einstein lá no Instagram e A Culpa é do Albert lá no YouTube. Quer falar mais alguma coisa aqui? Eu quero agradecer, obrigado, muito obrigado pessoal que está aqui, obrigado Iris, obrigado ao colégio. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Quer dizer, é a primeira vez que eu participo de um podcast. E eu achei muito divertido, cara. Muito divertido mesmo. Mas a gente tem que contar para as pessoas que a gente tá tramando isso aqui. Né? Já tem quantos meses? Faz mais de um mês e meio. Aí assim, uma fácil. segunda-feira, sei lá, houve uma invasão dos dinossauros. Na outra segunda-feira houve, sei lá, o Gustavo... Não, teve uma que tava tudo contar. certo, daí eu passei mal na segunda-feira, tive que ficar lá. Aí teve uma outra segunda-feira que eu também não pude, enfim, que eu tive que dar uma aula, e aí não deu. Mas eu queria agradecer muito vocês, um papo muito legal. E cara, sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. Pra mim é muito gostoso falar essas coisas, conversar assim. Você nem gosta de falar, né, Gui? Não gosto de falar, eu falo pouco. E falar pra quem quer ouvir a gente é mais gostoso ainda. Eu não sei se a galera que vai assistir vai querer ouvir, mas tudo bem. Mas isso aqui já valeu pra mim já. Mas eu queria agradecer, gente. Muito obrigado. Beijo. Obrigado, beijo. Gente, beijo. Muito obrigado, tá? É isso. Tchau, tchau. Opa.